ITV Futebol Clube. Oferecimento Secom, Sindicato dos Comerciários. Estamos na área, chegou a hora da bola rolar aqui na ITV com a edição de mais um ITV Futebol Clube. No programa de hoje nós vamos aqui receber o Dago Menezes, que é repórter esportivo da Rádio Convenção aqui da cidade de Itu. Vai falar bastante sobre o Campeonato Paulista, o Paulistão 2016. Semifinais já estão definidas, tivemos inclusive uma surpresa neste último final de semana com a eliminação do São Paulo para o Grêmio Osasco Audax. E também teremos a presença do Luiz Henrique, jogador do Palestra, que vai participar conosco no último bloco, quando destacarmos aqui o futebol amador da cidade de Itu. E você que está nos acompanhando pode participar de duas formas, através do e-mail, que é o itvfutebolclube@itu.tv.br, ou pela rede social, facebook.com/ITV Futebol Clube. E para não perder absolutamente nada da programação da ITV e também acompanhar todas as edições do ITV Futebol Clube, você acessa o site da ITV, que está aí na tela, itu.tv.br. Basta acessar, você confere toda a programação e confere todas as edições do ITV Futebol Clube. Eu já estou aqui em nosso estúdio com o Gabriel Campreguer. Gabriel, surpresa no Paulistão, nós vamos falar bastante aqui de Campeonato Paulista, com a eliminação do São Paulo, os outros grandes classificados, e também vamos falar hoje bastante aqui do futebol amador da cidade de Itu. Isso aí, Bruno. Final de semana onde o Audax surpreendeu a todos. Que eu falei que ia ter uma zebrinha, ia ter, mas eu estava na dúvida do São Bento, eu achava que estava mais com a cara do São Bento lá em Santos. Você citou esses dois jogos, né? O Santos enfrentando o São Bento, poderia pintar uma surpresa, até pela campanha, né, que o São Bento realizou até aqui dentro do Campeonato Paulista. E o Audax, pelo que apresentou contra o São Paulo que oscilou bastante no campeonato. Você destacava esses dois e daí saiu uma surpresa que foi o Audax. O jogo do Audax encaixou demais, né, contra o São Paulo. E foi um atropelamento, foi, né? Não foi 1-0, não tem o que falar, não tem o que falar. Foram muito 4 estranho, gols, né? Depois de um bom jogo de São Paulo contra o River. E destaque também para o clássico do final de semana aí do Amador, belo jogo, Grêmio e Palestra, bonita partida, 1-1. Para quem acompanhou, viu um bom futebol ali, de muitos ex-profissionais, pessoal que rodou bastante. Aliás, muitos jogadores que hoje vestem a camisa do Grêmio, em outras oportunidades vestiram a camisa do Palestra. Quem está no Palestra hoje já defendeu também as cores do Grêmio. Isso foi muito bacana de acompanhar neste último final de semana. Como nós vamos destacar o Paulistão com a presença do Dago Menezes aqui conosco, vamos aproveitar então esse bloco para a gente falar bastante com relação ao Capivariano e o Ituano, que são equipes da nossa área de abrangência aqui da ITV. Começando pelo Capivariano, Gabriel, o que você pode trazer para quem nos acompanha de informação da equipe de Capivari? Vai mesmo reforçar ali a base, vai fazer um trabalho no Sub-20? Qual que é a ideia da diretoria do Capivariano? Bruno, a última informação que a gente teve é exatamente esta. Até o ano passado, o Sub-20 ficava meio dividido entre o clube e a prefeitura municipal, o Sub-17, essas outras categorias. E esse ano parece que vai ser feito um trabalho um pouco melhor, um pouco mais forte no Sub-20, uma campanha melhor do clube aí no Paulista Sub-20. A ideia é não disputar a Copa Paulista, a não ser que algo tenha mudado, e disputar apenas o Sub-20. Então, assim, os jogadores, a maioria foram liberados, poucos vão renovar. Uma campanha de rebaixamento da Série A2 dificilmente se consegue manter alguma coisa, né? O técnico já é um técnico de ponta para um time de Série A1, um técnico de ponta para um time de Série A1 de interior, eu quero dizer. Então, assim, dificilmente vai ficar alguma coisa ali. Acho que é um recomeço de trabalho visando a Série A2 do ano que vem. Tá certo. Com relação ao Ituano, ao Galo Rubro-Negro, o time que vai disputar esse ano a Série D do Campeonato Brasileiro. Você que é um cara que gosta de fazer projeções, trabalhar com números, pelo que o Ituano vai ter pela frente nessa Série D do Brasileiro, qual o prognóstico que você traz para o torcedor do Galo, Gabriel? Bruno, duas coisas a gente tem que falar aí do Ituano. Primeiro, em relação aos contratos. A gente já tem Peri, muito bom lateral, contrato renovado. Simeão, que fez belo Campeonato Paulista, renovou. O Fábio renovou. Já saíram Rubinho, Fernando Viana e fugiu o nome, eu já vou lembrar.
De contrato preocupante que a gente tem para vencer, eu acho o Naylor e o Gulli os principais. Naylor, Gulli, Pacheco, Edinho, são jogadores que foram bastante utilizados e tem o contrato encerrando agora. O Naylor já vem com mais de um ano, capitão do time. O Naylor já teve até proposta, né, para deixar 8 anos. Sinto que fica, assim como o Gulli também, jogador de muita experiência fora do país, etc., mas pelo que parece gostou da cidade, veio para Itu. Acho que Gulli e Naylor permanecem e aí a gente já vai ver uma base, porque dos outros todos têm contrato mais longos. Vamos ver se o Ituano consegue não emprestá-los, consegue segurar essa base e mantendo o Gulli e Naylor, para mim, peças fundamentais no time que o Tarcísio utilizava. Acho que a gente vai ver um Ituano brigando muito forte nessa Série D. Eu não sei se a impressão que eu tenho é a mesma do torcedor, mas acredito que desde que o Gulli entrou realmente na equipe, quando ele chegou, o time teve um crescimento muito grande dentro do Campeonato Paulista. Né? A entrada do Gulli nesse time foi mudança fundamental, Bruno. Ele mudou a forma do time jogar muito bem, gostei muito. Dos 3 que eu falei que já estavam saindo, eu citei o Juan? Não. Então é o Juan, o outro. Juan, Rubinho e o Fernando Viana. Raul Prata também, eu preciso confirmar, mas parece que estava saindo também. Bom, com relação ao que o Ituano terá pela frente, já dá para ter alguma projeção com relação a adversários, enfim, o que o Ituano vai encarar, né? Qual é a realidade que o Ituano vai enfrentar nessa Série D do Brasileiro? Dá para a gente ter uma ideia assim, Bruno. Já há uma divisão de estados para os grupos da Série D. Os últimos 2 grupos do chaveamento são os mais complicados, na minha opinião, que é um clube de São Paulo, um do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Há um grupo que é São Paulo, Espírito Santo, já começa a ficar mais interessante. Esse é o grupo que eu queria que o Ituano caísse. Tecnicamente, seria um grupo mais tranquilo, podemos dizer assim. De uma primeira fase mais... Com equipes tecnicamente inferiores. O campeonato vai ser regionalizado até o segundo mata-mata. Tudo se decide no terceiro mata-mata. Então a gente vai ver os 68 times, vão classificar 32 regionalizados. 16 regionalizados também. O que é melhor, financeiramente, para quem disputa mais barato. Aí quando chega nos 8, onde são realmente as finais, né? Porque os vencedores ascendem à Série C, aí não tem mais regionalização. Tá certo, então sorte para o Ituano na Série D do Campeonato Brasileiro. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência nós vamos destacar o Paulistão 2016. Não saia daí. Secom Sindicato dos Comerciários, presente em 6 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador. Que tal transformar a hora do café no momento mais gostoso do dia? Na Bolos da Fá você encontra bolos caseiros, fabricados de maneira artesanal. São mais de 20 opções e sabores. Tem de fubá, laranja, iogurte, banana, churros e muito mais. Além de deliciosos, os bolos da Fá têm cheirinho de infância. Ligue e peça o seu. 2429-3249. Bolos da Fá. Alameda Barão do Rio Branco, número 33, no centro, próximo à Câmara de Vereadores. De volta com o ITV Futebol Clube, aqui pelo canal 24 da NET, para a cidade de Itu e mais 7 cidades da região. Pode participar com a gente via e-mail itvfutebolclube@itu.tv.br ou através da rede social no Facebook, o facebook.com/ITV Futebol Clube. E se você perdeu o comecinho do programa ou perdeu alguma edição, basta acessar o site da ITV, itu.tv.br. Lá você encontra todas as edições do ITV Futebol Clube e também confere toda a programação da ITV. Vamos falar de Campeonato Paulista, Paulistão 2016, quartas de final, rolou neste último final de semana, teve jogo até ontem, segunda-feira, e nós estamos aqui
com o Dago Menezes, já está aqui em nosso estúdio para falar bastante com relação a esses jogos emocionantes. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Bruno, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando do Paulistão com vocês. Gabriel, nós vamos conferir na sequência os gols, né, tudo que aconteceu, mas antes da gente assistir aqui, tivemos uma surpresa, né? A gente conversava aqui no outro programa, eu acreditava que os 4 grandes passariam sem dificuldades, aí chega o São Paulo e acaba sendo derrotado pelo Audax. Derrotado não, né? Foi atropelado pelo Grêmio Osasco Audax. Bruno, pelo nível dos adversários, até na semana passada eu comentei. Eu achava que a surpresa viria ou do confronto do Santos ou do São Paulo. Você chegou a destacar principalmente o do Audax. Achei que talvez o São Bento conseguisse dificultar um pouquinho mais, apesar de que o São Bento, a gente vai falar, o São Bento fez um bom segundo tempo. Mas a supremacia do Audax foi indiscutível, né? A gente não tem nem o que falar que o São Paulo podia, o que não podia. Foi uma diferença muito grande do futebol apresentado. Então vamos conferir os gols de todos os jogos destas quartas de final e na sequência nós vamos debatendo jogo a jogo. Vamos lá. Tá aí, Gabriel. Tá enxergando, né, Gabriel? Santos, aí, o jogo do Santos contra o São Bento. Tô enxergando. Na Vila Belmiro. Assim, Vitor Bueno jogou muito, hein? Belíssimo gol. Fez os 2 gols. Uma jogada pelo lado direito, bem trabalhada do Santos. A bola do Vitor Ferraz trabalhando ali. Você vê como ele encontra espaço, né, entre 2 jogadores, faz uma Olha tabela. a finalização, Bruno. Parte de Que fora tapa do pé. na bola, hein? Não deu penal, não. O primeiro tempo, São Bento não se achou no primeiro tempo, Bruno. Teve muita dificuldade para encaixar. Aí a jogada do Ricardo Oliveira, o Vitor se joga na bola e faz o segundo. Parece que sentiu o peso do jogo, o São Bento. O São Bento que não havia perdido para nenhum grande. Não. Acabou Empatou assim, com o Palmeiras, né? empatou com o Palmeiras, empatou com o Corinthians. E venceu o São Paulo. Exatamente. No Walter Ribeiro. Agora o segundo tempo foi muito bem. Aí o jogo de Osasco. Aí, Grêmio, Osasco, Audax e São Paulo. Fez muito bem de não abrir mão do mando do jogo. Acabou Osasco. Mandando o jogo lá no prefeito José Liberati. Tá certinho. Na Grande São Paulo. O primeiro foi do Ítalo. Teve um desvio, né? Vamos falar que eu sou corneta demais, mas dava tempo pra mim, viu? Agora aí o São Paulo Um gol de empate. empatando a partida. Até aí ainda você via Tinha um equilíbrio, É. né? Eu vi uma entrevista do Ganso falando que o time Essa faltou bola, perna. Olha essa bola, não Não, pode esse- cair atrás da zaga, né, Bruno? Um lançamento do meio-campo, atrás do meio-campo, né? Entre 2 jogadores de São Entre o Paulo. Rodrigo Caio do Partida O cara vem bizonha. e finaliza. Foi bonito o gol, mas é o que você destacou. A zaga deu bobeira. A partida bizarra dos dois, Bruno. Os dois Aí muito agora mal. a cobrança de falta, o goleiro soltou. Olha lá. Essa bola foi na trave, Bruno. É. No pé da trave ali, mas tinha que chegar, viu? Não teve velocidade para tanto. Uma partida ruim do Denis também, que não vem numa sequência fazendo boa. bons jogos. Na entrevista falou que faz um bom trabalho no São Paulo. Discordo completamente. Acho que o São Paulo precisa de um goleiro urgente. Que é isso, hein? Que É. jogada. Rebate no pé do atacante. Tem muita velocidade, né? O time do Audax, bem treinado pelo técnico Fernando Diniz. Então, um time Que de é muita maluco, mas é velocidade. bom treinador. Não dá para entender o Bausa colocar o Lugano nesse jogo, Bruno. Agora o jogo do Corinthians. Belíssimo gol. Giovanni Augusto que se machucou, Bruno. Tá fora do Campeonato Paulista. Vai ser 30 substituído dias, né? pelo Marquinhos Gabriel. 30 dias fora, obviamente fica Por fora da contusão, a decisão. federação permite a substituição até o final do campeonato. Gol do André. Tá aí o segundo gol contra o Red Bull. Corinthians extremamente superior, Bruno. E aí o gol do Alain Mineiro, né? Bela finalização Que entrou no segundo tempo. contra o Saulo. O Drauzio, lateral esquerdo do Red Bull, muito mal na partida. O Corinthians criou demais Esse por também lá. foi um belíssimo gol. Jogo de bonitos gols do Corinthians. E agora o São Bernardo, Palmeiras e São Bernardo. Gol do Alexandre. Na segunda-feira à noite, dia atípico. Gol do Alexandre de cabeça. E aí a jogada, Roger Guedes estreando, participando do segundo gol, gol do Gabriel Jesus. Aí o segundo gol agora por um outro ângulo, gol do Gabriel Jesus. Palmeiras precisava muito dessa vitória, Bruno. Uma derrota aí, vindo da eliminação da Libertadores, o ambiente ia ficar bastante tumultuado. E o que aconteceu na Libertadores, quando a gente falar do Palmeiras aqui, a gente pode abordar melhor isso, mas aquele mesmo caso que destacamos aqui, quando falávamos do Ituano que brigava pela classificação e dependia de outros resultados. Você primeiro tem que fazer sua parte, mas quando você passa a depender de outra equipe, já fica muito complicado o caminho de uma classificação. Dago, vamos começar aqui falando com relação ao Santos, né? Classificado, acabou vencendo a equipe do São Bento na Vila Belmiro.
pelo placar aí de 2-0, 2 belíssimos gols, aliás, da equipe. O São Bento não havia sido derrotado ainda por nenhum time grande. Pegou o Santos na Vila, a gente sabe que é um time muito rápido, com garotos, um time com muita vontade, bem treinado pelo Dorival. E o São Bento, do técnico Paulo Roberto, costuma esperar demais o adversário. E aí, no primeiro tempo, o Santos acabou liquidando a fatura. O São Bento teve 2 baixas muito importantes no campeonato, que foi o Moraes e o Rossi. Ele já perdeu essa força nas últimas rodadas da fase de classificação. Daí chega para encarar o Santos na Vila, e aquele caldeirão que o Santos gosta de fazer lá, com o Lucas Lima, com essa molecada jogando bola. Você viu o destaque para o Vitor Bueno, que fez 2 gols. O São Bento fez uma excelente campanha, mas infelizmente bateu num adversário muito duro nas quartas de final. Trombou com o Santos, Gabriel, e acho que é um detalhe interessante, você citou esse trabalho realmente que o São Bento fez com o técnico Paulo Roberto Santos, é um trabalho louvável, uma grande campanha para quem entrou na competição pensando, como todo time do interior, em apenas se manter na Série A1, já que o campeonato, tivemos aí 6 rebaixados, o campeonato mais difícil dos últimos tempos, e o time conseguir chegar aonde chegou. Você falou no segundo tempo bom do São Bento, né, mas no primeiro tempo o time ficou perdido em campo. Muito mal, o primeiro tempo muito ruim do São Bento. Até no começo do campeonato, se me perguntasse se o São Bento era um dos candidatos ao rebaixamento, eu diria que sim. Da minha grande surpresa da competição, vaga na Série D, vamos ver se vai realmente disputar. A gente já ouviu um zum lá em Sorocaba. Tinha um comentário, estamos mais uma vez com as de imagens que o clube não jogo. Jogaria a Série D, vamos ver. Até o Rossi, que o Dago comentou, o Rossi acabou voltando, né? Conseguiu se recuperar para essa partida. Porque o São Bento já tem a vaga para 2017. Exato. Né? Então conquistou agora a chance de jogar ainda esse ano. Esse ano ficou confusa a questão das vagas, né? Acabou ficando um pouco mais confusa. Mas existe esse comentário já por parte da diretoria do São Bento, entendendo que não seria vantajoso, de repente, disputar agora a Série D do Brasileiro, abrir a mão. Se o São Bento conseguisse manter a base, com certeza seria um time em condições. Só que o São Bento não tem esse trabalho longo que o Ituano tem aqui. Então, acho que para manter o elenco seria muito difícil, tem bons valores aí. Eu poderia fazer uma boa Série D, mas... É a questão financeira, realmente, que acaba pesando nesse momento. Você manter o elenco, né, manter comissão técnica, manter boa parte desses jogadores, sendo que não estava planejado isso desde o mês de janeiro. E a Série D novembro do ano passado, isso aí não estava planejado chegar na Série D do Brasileiro, acabou conquistando a vaga. E aí acho que tem uma pressão da torcida também em cima. Porque se o time quer continuar crescendo, o São Bento, quem acompanhou os últimos anos em Sorocaba, viu o São Bento quase na 4ª divisão, né? Numa Série A3, com atraso de salário, jogador ameaçando fazer greve. Com um monte de jogador do Amador de Itu jogando lá. Exatamente. Então, a situação hoje é outra realidade. Então, se o time quiser continuar nessa crescente, na minha opinião, teria que disputar a Série D do Brasileiro. Mas, claro, tem que colocar na ponta do lápis também, ver se nesse momento valeria a pena. O São Bento vai ter dificuldade, inclusive, de manter o Paulo Roberto. Com certeza. Já se fala abertamente por aí da saída dele para algum time da Série B ou Série C. Acho que dificilmente permanece. Vários jogadores ali dificilmente vão... Marcelo Cordeiro, capitão do time. Muito difícil manter o Marcelo Cordeiro, deve ter um custo um pouco maior. Sim. O Moraes não vai ficar para jogar a Série D, não ficaria para jogar uma Série D. O próprio Diego Clementino. Então tem várias peças. O Rossi já despertou muito interesse. Edno. Então, assim, acho que vai acabar não jogando, porque para manter essa obrigação financeira não é fácil, não. O Dago falou do Caldeirão da Vila Belmiro. Dorival Júnior não perdeu na Vila Belmiro nessa passagem. E o que é interessante também, o Dago, com relação ao time do Santos, é que o time, há não sei quantos anos já seguidos, chega ao semifinal e chega na final, inclusive, né? Sim, o Santos, nos últimos 10 anos, ele tem 7 títulos, se eu não me engano. Ele vem no Campeonato Paulista, ele gosta de jogar. Né? Ano passado ele estava desacreditado, o Santos era candidato a rebaixamento, todo mundo falava nisso, chegou e ganhou. E o que o Gabriel falou é verdade, o Dorival Júnior sabe jogar com o time do Santos na Vila Belmiro. Eu tenho um amigo que gosta de falar, se não existisse a Vila na vida do Santos, o Santos já estava rebaixado fazia tempo. Gabriel, porque realmente o time aproveita esse caldeirão, né? Aproveita o fato da Vila ser um campo pequeno, a proximidade do torcedor. São poucos torcedores que 11 mil torcedores que vão, sábado. Mas é muito próximo. Forma realmente um caldeirão ali na Vila Belmiro. Com relação já à sequência da competição para a equipe do Santos, Gabriel, o que você projeta? Acho que só o confronto do Corinthians tem favorito. Um Palmeiras e Santos com essa rivalidade acirrada dos últimos meses, apesar do jogo ser na Vila Belmiro,
O empate leva aos pênaltis, o empate não garante o time De do novo, Santos. aquele negócio Fernando Praz, Ricardo Oliveira, vai ter matéria então, em todo lugar. Não dá para falar que tem favorito esse confronto, não. E para você, Davi? Não, eu vejo assim, a vantagem do Santos no jogo é a Vila. Mas o Palmeiras com o Cuca vem numa crescente muito interessante. O Palmeiras chega muito forte pro brasileiro. Ele teve esse atraso em troca de técnico, que eu concordo com o Gabriel. Demorou demais. Ele demorou demais. Eu acho que o Palmeiras, se estivesse com o Cuca um pouco antes, já estaria com esse time bem mais encaminhado, estaria brigando pela Libertadores. E o semestre o que está valendo para o semestre é o Paulista. E eu acredito que o Palmeiras chegue na final ainda. Tá certo. Vamos falar do São Paulo, então, Gabriel? São Paulo que acabou sendo atropelado pelo Grêmio Osasco Audax, como já destacamos, acabamos acompanhando aí os gols, né, dessa vitória do Audax lá na cidade de Osasco. O que aconteceu com o São Paulo, Gabriel? Vitória aí na Libertadores contra o River Plate, de repente chega com o Audax e é goleado? Tinha feito um jogo muito bom contra o River, Bruno. Até não dá para entender, mas isso demonstra o momento que a gente tem falado de São Paulo desde o começo do ano. Oscila muito. Essa irregularidade. Ainda não encaixou totalmente o trabalho do Bausa. Acho que mudou a zaga na hora errada. Tirou... De cabeça eu não sei, mas o Maicon não jogou por opção técnica? Opção técnica. Não dá para explicar. Para mim, é o melhor zagueiro que o São Paulo tem. O São Paulo já pensa em adquiri-lo junto ao Porto, tanto ele quanto o Kelvin. Lugano, na fase que está, um jogador que sofre muito na parte física, é um líder em campo, está aí para dar entrevista, mas não era jogo para ele não. Uma equipe muito rápida do Osasco, muito bem montada pelo Fernando Diniz. Tá de parabéns. O Fernando Diniz faz esse trabalho, né? O time sai trabalhando a bola, desde o goleiro, toca na lateral ali com o zagueiro e vai trabalhando desde o sistema defensivo. Teve um momento do jogo aí que o time tocou a bola, acho que por quase 2 minutos, só o Audax estava com a bola. Jogadores que se mexem muito, né, Bruno? De pé em pé. E eles trocam posição o tempo inteiro. É um trabalho muito interessante, né, que o Fernando Diniz realiza no Grêmio Osasco. Agora esse gol aí não dá para entender, né? Isso é um absurdo. Isso é desconcentração. Os 2 zagueiros, o cara isso parece... Isso é difícil a gente ver no amador. É muito difícil a gente ver no amador isso aí. O time é concentrado, né? Entra em campo concentrado. Tem treinador que pega no pé. Isso aí foi os 2 zagueiros desconcentrados, um deixou pro outro, a bola caiu atrás dos 2. E finalização difícil pro atacante. Difícil, foi um belo gol. Mas não dá para deixar a bola chegar, né? O erro dessa jogada começa antes, no meio de campo. Como o Gabriel falou, liberdade de toque e nenhuma marcação ali. O cara tem o tempo de pensar, dominar a bola e observar. O erro vem ali no... Uma repetição de erros, né? O São Paulo fez eu acompanhei no estádio o jogo do São Paulo, e o São Paulo teve um jogo fantástico com os 2 melhores jogadores, não jogaram. Que, na minha opinião, foi o Maicon, que foi opção técnica, e o João Schmidt, que torceu o joelho. E o Hudson, que fez uma excelente partida, ele sumiu nesse jogo contra o Audax, ele não entrou em campo. Então, eu vejo a diferença tão grande entre um jogo e outro por causa disso. Por causa que o rendimento de jogadores-chave na equipe do São Paulo não foi o mesmo. Agora, por que será que esses determinados jogadores... Você citou o Hudson, um jogador que despontou lá no Botafogo de Ribeirão Preto, veio para o São Paulo, fez grandes partidas já com a camisa do São Paulo, e nessa partida, como você destacou, não jogou absolutamente nada. Por que tem essa oscilação de desempenho de determinados atletas? Então, no Hudson, a oscilação, o que foi inédito foi ele jogar bem. Né? Porque o inédito dele foi jogar bem, porque ele vem mal muito tempo. Um jogador que nem o Hudson é muito comum. O Hudson é comum. O São Paulo não tem uma segurança nenhuma no seu gol, visto os gols que o Denis vem tomando. Algumas falhas ali, debaixo das traves, ele joga muito bem, mas pra você não ficar de fama de corneteiro, deixa eu falar, né? Não, mas me assusta a falta de autocrítica dele. Ele acha que ele tem tá tendo um bom ano. Cadê a esposa do Denis aí, que aparece toda hora no Twitter, rede social, defendendo o marido? Agora, vai defender o indefensável agora? E aí? Daí ali o ataque, o Cagliari fazendo o gol, fazendo o que ele veio para fazer, e o Ganso jogando no meio de campo. Mas assim, os outros jogadores não vêm um ano bom. Você pega alguns jogos bons por destaques desses jogadores que estão numa fase melhor. Até o Rodrigo caiu. O Rodrigo, sim. O Rodrigo depende muito do zagueiro. E o Lugano, não... Desculpa, ele é ídolo do São Paulo. Ele veio com a torcida, bancou a vinda dele, mas ele não serve. Ele não tem velocidade para fazer acompanhar uma tática no São Paulo. Eu acho que o Bausa só não está sendo mais cobrado porque quem bancou o Lugano foi a torcida. Vou pôr para jogar.
Então, se a torcida Ele não tá tivesse se eximindo bancado de o culpa, Lugano, né? a pressão sobre ele pela entrada do Lugano seria Mas enorme. o Lugano, cara, a gente falou isso aqui, e quem acompanha o ITV sabe, a gente destacou isso aqui. Estava na cabeça de muitos torcedores do São Paulo o Lugano de 2005, o Lugano de 11 anos atrás, né, que tinha Josué Mineiro dando bote no meio campo. O São Paulo joga com 3 zagueiros, 10 anos mais novo. É outro estilo de jogo agora. O São Paulo não tem mais esses 2 volantes que tinha. O Lugano está 10 anos mais velho, fisicamente é impossível acompanhar. Nem o Lugano de 2010 ele não é mais, o que chegou com o Uruguai até a terceira colocação na Copa do Mundo. Nem esse Lugano ele é mais. Hoje ele ajuda muito no São Paulo, ele deve ajudar muito no São Paulo ali para motivar os jogadores. Ele pode ter conversado com o Hudson na quinta-feira e falar, Hudson, jogue bola. Mas assim, tecnicamente, ele tem que só ficar no banco. Ele vem do Campeonato Paraguaio, gente. E do Campeonato E Sueco. reserva, e era reserva no Ele estava no Céu. Campeonato Sueco, saiu de lá, veio para o Paraguai, no Cerro Porteño. O Campeonato Paraguai tem 2 equipes. O Olímpia foi eliminado, era a cabeça de chave da Libertadores, foi eliminado na primeira fase. O Cerro está brigando aí no grupo do Corinthians, mas são equipes fracas, Mas gente. contratar o cara para fazer esse trabalho que o Dago acabou destacando Leva aqui, a casa que ele e assessor faz de de imprensa. vestiário, contrata um psicólogo, né? Sai muito mais em conta e o trabalho vai render. Eu acho válido o Lugano no time do São Paulo. São Paulo é um time, depois com a saída do Luiz Fabiano e do Rogério, era um time sem ídolo. Vale um cara ali nessa transição de um cara de 22 anos tomando essa responsabilidade, é válido. Mas você confiar numas quartas de final do Campeonato Paulista é outra conversa, né? É complicado. Ele joga quinta-feira contra os Strongest? Não, provavelmente não vai. Não vai pro jogo. E sobre isso que você falou do Maicon, o São Paulo propôs a venda a troca pelo Lucão para ele ir pro Porto em negociação com o passe do Maicon. E o goleiro o São Paulo sondou o goleiro do Flamengo, que é o Paulo Vitor? o Paulo Vitor. O Flamengo que falou do Muralha, mas daí foi oferecido para o São Paulo ainda o Rafael Cabral, ex-Santos, e o Felipe, ex-Corinthians. Não é brincadeira, isso é informação que está na internet. Pelo amor de Deus, também não dá, Felipe, hein? ex-Corinthians, Deixa eu esse ver. que não subiu da Série A2. Com o Bragantino, exatamente. Perdeu Não pro subiu. grande Batatais. Nos pênaltis. É. Uma grande disputa de certo. pênaltis, aliás. Gabriel, Só que assim, só vamos fazer um parênteses pode final. falar. São Paulo, se perder quinta-feira, acabou o semestre, certo? Acabou o semestre e provavelmente metade desse time. tem que fazer uma limpa. Tem que fazer né? Tem que fazer uma limpa. Gabriel, só pra gente falar aqui, quem classificou foi o Audax. Pega o Corinthians agora. Ah, não vai dar. Não Agora vai já dar. Não, foi vai dar. muito longe. Já Foi chegou, longe. A não ser chegou- que se repita um Ituano de 2014 aí, mas o time do Corinthians está numa fase muito acertadinha. Acho que não tem, não, Bruno. Então vamos aproveitar e falar do Corinthians, que acabou Ganhou fazendo bem. um bom resultado contra o Red Bull. Muitos esperavam ali poderia acontecer uma surpresa, mas o Corinthians, aí estamos com as imagens. Bruno, Belíssimo eu gol. tô impressionado o com o primeiro. crescimento do Fagner na mão do Tite. É O impressionante. Fagner que era muito contestado, É né, na lateral. impressionante o crescimento dele na mão do Tite. Olha como ele aparece bem para o jogo. Giovanni Augusto muito bem, acabou saindo por contusão. O André voltando a jogar bem. Esse Luca, de repente, virou um belíssimo jogador. O André- Mas não fazia grande partida. O André é muito questionado, né, por ser um centroavante, mas com o Tite, ele não fica fixo na área, ele não tem tanto essa responsabilidade de ser o cara da finalização, né, de ser o cara que vai matar a jogada, ele não tem tanta essa responsabilidade de fazer o gol, apesar de ser um atacante, ter que viver de gol, claro, é cobrado, mas do jeito que o Tite arma o time, ele não tem essa responsabilidade toda. Por isso que ele não é tão cobrado, por exemplo, pelo treinador. Né? É porque no 4-1-4-1, a linha de 4 chega muito, né? Você vê muito gol. Lucas, Giovanni Augusto, o Romero quando joga. Sempre esse pessoal que vem de trás, o Elias como surpresa. Acabam fazendo muitos gols. Então o André não fica sobrecarregado a ele a função do fazedor de gol. A chegada dos que vêm de trás é muito forte. O time do Corinthians é muito coeso, né? Muito compacto. Dago, tem muito o que falar da equipe do Corinthians. O trabalho que o Tite realizou dentro do Campeonato Paulista, é bem verdade, foi um trabalho de reconstrução do time. Né? Ele perdeu diversas peças, foi obrigado a reconstruir com o que tinha e vem mostrando mais uma vez que é um grande treinador, porque o Corinthians vem apresentando um bom futebol. O que eu fico mais impressionado no Corinthians é o padrão tático que o Tite tem na cabeça dele e consegue passar para os jogadores. Independente da peça. Independente da Ele peça. consegue extrair o máximo, né, de cada jogador. Eu até brinco com o pessoal e falo assim que o Tite precisa ir para a seleção porque tá chato já. Já tá ficando sem graça.
porque ele mantém uma linha de jogo assim, você fala... É impressionante, você pega um time do ano passado e o time desse, você vê tecnicamente, jogador por jogador, é muito diferente. Você pega assim, a qualidade de jogadores do time do ano passado era muito melhor. Eu ainda acredito que esses jogadores, uma hora, vão sentir a falta de técnica. Vai chegar no Campeonato Brasileiro que o Guilherme não vai responder igual o Jadson respondeu, o Williams... times tecnicamente superiores. O banco é mais fraco. Eu acredito que isso vai acontecer, mas que o Corinthians ele é muito favorito para esse Campeonato Paulista, ele é muito favorito para esse Campeonato Paulista. Ele tem uma estrutura tática e um jeito de jogar que todo mundo sabe como joga e ninguém consegue ganhar. É complicado. O que ele fez com o Red Bull Brasil ontem, o Red Bull Brasil, ele vinha cotado para ganhar do Ituano, né? O Ituano foi lá e ganhou, mas ele vinha como certa vitória em cima do Ituano. Exato. E ele deu trabalho para os grandes, ele ganhou do Palmeiras, corrija se eu estiver errado. Ele empatou com o São Paulo e ganhou do Santos. Ele era um time que deu trabalho para times... Oscilava muito contra os pequenos, né? Perdeu pro Oeste em casa, perdeu pro Ituano em casa, perdeu para a Ponte 3-0, mas parece que foi um time que sentiu o jogo. O Red Bull jogou sem... Ele estava com a terceira ou quarta opção na lateral esquerda. O lateral esquerdo titular não estava disponível, o reserva também não. Ele utilizou o Drauzio, o zagueiro aberto pela esquerda. Ali foi o caminho do Corinthians. Pois é, rapaz. O Corinthians, então, para você é o grande favorito aí desse Campeonato Paulista, pelo que apresentou Eu acredito por causa que a estrutura tática do Corinthians não vai variar. Eu vejo que ele já vem num padrão de jogo muito fixo. Diferente dos outros times. O Santos também tem uma estrutura tática, mas depende muito de jogador. Depende muito do Lucas Lima numa boa fase, do Gabriel fazendo gol, do Ricardo, do Vitor Bueno. Agora o Corinthians não, ele tem um padrão de jogo fixo. E eu acho que ele vai manter isso até o fim do Paulista. Mas vai ser uma proposta de jogo interessante, né, contra o Audax. Só o Audax uma coisa essa proposta não abre mão, né? O Corinthians deve passar do Audax, só uma coisa pode atrapalhar. E aí eu não sei o que vai dar de encaixe de tabela. Mas é se houver o primeiro jogo do mata-mata da Libertadores entre as duas finais. Aí tem que fazer um ajuste, né? Para que isso não isso possa atrapalharia o Corinthians. Isso poderia atrapalhar, exatamente. Muito bem lembrado e destacado, Gabriel. Agora, como eu dizia aqui, vai ser uma proposta de jogo interessante, porque o Audax tem essa maneira de jogar e que ele não abre mão, independente do adversário, independente do local de partida. Então acho que vai ser um jogo muito interessante para a gente observar aí mais uma vez o trabalho do técnico Fernando Diniz. E o Palmeiras, Gabriel, pegou o São Bernardo que conseguiu a classificação na última rodada da fase classificatória, surpreendendo a muitos, né, chegando nessas quartas. Pegou o Palmeiras e o Palmeiras precisava, né, da vitória, depois do que fez no Allianz Parque, na Libertadores, conseguindo aquela vitória, mas dependia de outro resultado, foi eliminado e precisava se classificar no Paulista. Você citou a Libertadores, para falar de Libertadores em relação ao Palmeiras, acho que é muito tranquilo. Um time que perde as duas partidas para o Nacional não pode passar de fase. Em 2 confrontos, 0 pontos, não consegue. Se o Palmeiras tivesse empatado ou em casa ou no Uruguai, tinha classificado. Tá? Falando do jogo contra o São Bernardo, o Palmeiras começou os primeiros 5, 10 minutos muito bem, caiu muito, o São Bernardo mandou no restante do primeiro tempo. Segundo tempo, equilíbrio, o Palmeiras foi melhor, conseguiu fazer o segundo gol no final do jogo, mas administrou bem melhor o segundo tempo, teve a estreia do Roger. Interessante, deve estar treinando muito o Roger Guedes, porque ontem ficou no banco sem entrar Rafael Marques, Barrios, Cleiton Xavier e Eric. Nenhum dos 4 entraram, entrou o Roger Guedes. Entrou e participou, né, do lance do gol do Gabriel Jesus. Deve estar treinando muito, não há outra explicação, né? O jogo estava 1-0 só, não estava um jogo não seja um leão de treino, né? Tem muito cara que no treino deita, faz milagre, chega na hora do jogo não faz nada. Ou né? o jogador de empresário precisa jogar, né? Também tem esse detalhe. Ô Dago, sua análise com relação ao Palmeiras, tivemos a troca de treinador, como você destacou aqui no comecinho, tardia é verdade, mas o time vem apresentando, pelo menos agora com o técnico Cuca, um padrão de jogo. O que caracterizou a troca do técnico foi a perda do elenco pelo Marcelo Oliveira. E o Cuca chegou, estava aquele auê, né? Ele chegou, ele colocou o time, ele mostrou a ideia de futebol dele e colocou pro jogo. E começou a acertar. Até no jogo na Libertadores, o Palmeiras fez um bom jogo. Ontem eu não gostei muito do jogo do Palmeiras. Ontem eu trabalhei no jogo e eu vi o Palmeiras dando muito espaço pro São Bernardo jogar. O São Bernardo chegou muito, o Praz salvou o Palmeiras no primeiro tempo. Principalmente no primeiro tempo, quando o Palmeiras utilizou a Arouca como atrocidade. Eu não gostei do jogo, achei um jogo Quando entra o Gabriel tem uma característica diferente do Arouca, de sair menos pro jogo, mas morde muito mais, né?
Então eu acho que aquilo ali acabou dando um pouquinho mais de equilíbrio ao time do Palmeiras. Ele colocou o Egídio para jogar, que eu vi o Egídio jogando bem. Eu não gostei do Robinho em campo. O Robinho, para mim, não participou do jogo ali. Toda vez que ele chegou ali, ele errou muito passe, ele perdeu o gol. Daí, com o placar favorável no primeiro tempo, o São Bernardo teve que sair mais pro jogo. Daí o Palmeiras conseguiu se acalmar. Depois entrou o Gabriel, ele colocou a bola no chão e dominou o segundo tempo inteiro. Até que, no final do jogo, conseguiu o segundo gol e daí sacramentou. Mas eu acho que o Palmeiras cresce em clássico. Esse ano ele já mostrou isso. E ele joga na Vila, ainda mais com essa rivalidade que está no último ano de Palmeiras e Santos. Eu acho que vai ser um jogo muito bom de assistir. Mais uma vez o duelo, Fernando Praz e Ricardo Oliveira, Gabriel. Mais um jogo tenso, sem favoritos. Para mim, mesmo o jogo sendo na Vila, o Santos tem todo esse aspecto, mas pode ter certeza que o Santos está preocupado. Vem numa derrota na final da Copa do Brasil. Acho que é um jogo sem favoritos. Se for para os pênaltis, não é surpresa nenhuma. Eu acho o Corinthians muito favorito. Do outro lado, a gente não sabe o que vai acontecer, não. Tá certo. Dago, obrigado pela sua presença aqui nessa edição do ITV Futebol Clube. Eu que agradeço. Sempre que precisar, estamos às ordens. Tá certo. Bom, na sequência, nós vamos falar de futebol amador. É depois do intervalo, não sai daí. Secom Sindicato dos Comerciários, presente em 6 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Só por hoje funcionará! Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. De volta com o ITV Futebol Clube, você que está nos acompanhando em Itu ou nas 7 cidades da nossa área de abrangência, pode participar com a gente de duas formas, via e-mail itvfutebolclube@itu.tv.br ou pela rede social, pelo Facebook, no facebook.com/ITV Futebol Clube. Neste bloco, como de costume, vamos destacar o futebol amador, o campeonato amador aqui da cidade de Itu. E para falar do amador, estamos aqui em nosso estúdio com a presença do Luiz Henrique, que é jogador zagueiro do Palestra. Obrigado pela presença. Queria que você falasse as suas impressões iniciais desse jogo que aconteceu no final de semana, Palestra enfrentando o Grêmio. Luiz. Agradeço pelo convite. E falando sobre o jogo, é um jogo que é considerado clássico aqui na cidade, né, que é o Grêmio e Palestra. Existe uma rivalidade já por vários jogadores ter jogado no Palestra e outros no Grêmio ter trocado de clube. E o jogo foi muito bom. Mas o Palestra acho que sobressaiu no jogo, teve bem melhor, dominou o jogo, mas infelizmente pecamos em alguns momentos e acabamos tomando um gol de empate. Mas acho que o jogo em si foi bom e causou uma boa impressão para a sequência do campeonato. Gabriel Campreguer, tivemos um empate, né? 1-1. Palestra e Grêmio. Daqui a pouco nós vamos falar dos demais resultados desta última rodada e projetar também a sequência da competição. Mas, Gabriel, com relação a essa partida, nós destacávamos aqui no ITV isso que o Luiz Henrique acabou trazendo de detalhe, né? Muitos jogadores que hoje estão vestindo a camisa do Palestra já defenderam as cores do Grêmio e vice-versa. Exatamente, Bruno. A gente estava fazendo as contas, antes da partida, eram 7 ex-Palestra no Grêmio e 6 ex-Grêmio no Palestra, contando a comissão técnica. Jogo de toda uma rivalidade, mas foi um jogo muito leal, um jogo de entradas mais fortes, normais da partida, mas com toda a lealdade, jogo movimentado. O placar, a gente do Palestra acabou saindo um pouco insatisfeito pelo volume do jogo nosso, pela nossa produção. O Luiz Henrique, não esse Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique, goleiro do Grêmio, ex-Palestra, realmente esteve numa jornada bem inspirada. Mas no final o empate acabou
ficando num tamanho normal de um clássico, né? Por que, o Luiz e Gabriel até, por que esse número elevado até de jogadores em um time que já vestiram a camisa do Palestra, né, que hoje estão defendendo o Grêmio, e ao contrário também acontece, por que esse número elevado de jogadores, isso mostra que o Grêmio também vem crescendo, vem se tornando um time tradicional já nas últimas competições? Do Grêmio para o Palestra, de um ano para o outro, foi só o Luiz Henrique e o Douglas que me auxilia na comissão técnica. O que a gente tem no Palestra que atuou no Grêmio são jogadores que atuaram há muito tempo atrás. Muitos anos atrás. Agora, do Palestra para o Grêmio, nos últimos 2 anos, foram muitos jogadores realmente. Diego, DDD, o Diego Barros, Fabão. Do ano passado para esse ano foram 4, o Luiz Henrique goleiro ainda. Então o Paco tem feito, coincidentemente, tem buscado alguns jogadores ali no Palestra, que por motivo ou outro desejam mudar de ares e acabaram indo para o Grêmio. O Luiz Henrique fez o caminho inverso, estava no Grêmio ano passado, hoje está com a gente, capitão do time, fazendo um belo campeonato, já fez 2 gols na primeira rodada, mas o movimento maior dos últimos tempos foi sair do Palestra e ir para o Grêmio, não tanto do Grêmio para o Palestra. Então, Luiz Henrique, você que fez o caminho inverso, quais as diferenças com relação ao trabalho do Grêmio para hoje você no Palestra? O que tem de diferente? O que você pode destacar? Diferente, eu acho que o Palestra é o maior ganhador do amador na cidade. E como vem um bom tempo sem conquistar os títulos, eles vêm tentando buscar uma formação ideal para poder voltar a ser o principal time da cidade. Então, acho que quando foi conversado comigo para poder vir para o Palestra, foi colocado um projeto legal, que estão tentando reestruturar de novo o Palestra, e eu comprei a ideia, junto com o Gabriel, com o Fernando e com o Renato, e a gente está conseguindo fazer uma equipe bem coesa para poder buscar esse título aí que é almejado. Sabemos que tem um caminho longo para seguir, mas estamos no caminho certo. Você já atuou no futebol profissional, já tem uma certa experiência. Queria que você falasse tecnicamente hoje como é que está a equipe do Palestra e o que você observou nesse ano, né? O campeonato está no começo, mas o que você já observou, como é que está tecnicamente o campeonato, porque o que a gente comenta aqui é que a cada ano aumenta o nível técnico do Campeonato Amador de Itu. O que eu posso falar, eu sempre comento com o pessoal que vem atuando no Amador há bom tempo, e eu estou vindo do profissional aí faz 3 anos que eu parei, que o nível do Amador na cidade de Itu é muito bom. E como você falou, vem evoluindo a cada ano. Do ano passado que eu joguei para esse ano já evoluiu também. A gente fala em evolução de que sentido? Sempre vai ter os 4 times principais, que é o Palestra, São Paulo, Juventus e o Grêmio. Aí vêm os outros que vêm considerados menores. Mas eles vêm reforçando, vêm agregando mais jogadores bons para poder o nível cada vez melhorar. E aí nesse sentido que eu falo, que o amador de Itu, perto de um profissional, o que muda é o tempo de trabalho, porque não tem como você treinar, você não tem como você ter aquele grupo. Isso é complicado. Essa parte que muda. Mas em termos de nível, vários jogadores jogaram profissional, outros tentaram, não chegaram, mas o nível é muito bom. Então a diferença são essas, de poder o tempo de treinar, de ter um grupo homogêneo para poder treinar e entrosar, mas o nível assim, de competição é alto nível, muito bom. Que acaba pegando a parte física também, né? O pessoal às vezes não tem tempo de trabalhar, mas isso acaba sendo para todas as equipes, né? Não é uma coisa de um time só que acaba sendo prejudicado, porque isso atinge os demais times. E o que a gente já destacou aqui em outras oportunidades com relação ao goleiro, né? Que precisa de um trabalho específico e muitos não têm o tempo enfim, participar aí de um trabalho exclusivo. Eu sei que existem aqui, até em Itu, né? O Rufino faz um trabalho bacana aí com relação à preparação de goleiros e tal, mas muitos não têm acesso e isso acaba sendo uma dificuldade que o Luiz Henrique acabou destacando aqui. Gabriel Campreguer, tivemos alguma surpresa nessa rodada? Essa semana é surpresa. O empate do Juventus com o Cruzeiro, 1-1, foi surpreendente. E esse jogo tem uma história bacana. O Cruzeiro, há uns anos atrás, disputava o Campeonato Varziano, que a gente chama hoje de amador da primeira, segunda e terceira, com o nome de Juventus. O Cruzeiro era do Juventus no Varziano. E chegou o momento, o Tiquinho lá, que é o técnico do time, acabou rompendo com o Juventus e acabou, o time mudou de nome, mas a base é a mesma, chama Cruzeiro. O Cruzeiro já subiu e caiu do amador da especial e nunca perdeu para o Juventus. Nunca perdeu, todos os anos, ou empatou.
é um tabu. E mais um ano, agora, para quebrar o tabu, só se passar de fase o Cruzeiro e cruzar com o Juventus, mas o tabu permanece. Empatou 1-1, resultado surpreendente. Por enquanto permanece o tabu, e já que o Gabriel trouxe o detalhe desse empate do Juventus com o Cruzeiro, vamos aproveitar e vamos conferir aí como é que foram os jogos, né, os resultados desta rodada do final de semana do futebol amador aqui de Itu. Vamos lá, o Faixa de Gaza perdeu para o Jardim Europa 2-1, mais uma derrota aí do Faixa. Skol venceu, hein, Gabriel? Venceu o Tabajara 3-0 finalmente, manda um abraço lá pro Teta. Juventus empatou com o Cruzeiro 1-1. O América 6-3 goleou Cidade Nova. Grêmio e Palestra empate 1-1, jogo que destacamos aqui já no início da abertura deste bloco. Gabriel, os demais resultados, Skol, como destacamos aqui, finalmente conseguiu conquistar uma vitória. É bem verdade que teve 2 jogos dificílimos, né, no início do campeonato, e agora conquista os primeiros 3 pontos. Exatamente, ele vinha de uma sequência complicada, ele tem enfrentado o Grêmio e Juventus. Eu não lembro de cabeça, a gente vai ver a tabela do final de semana, mas se eu não me engano pega o São Paulo. Não, é América e São Paulo, o Skol, mas o Skol tem uma sequência também um pouco mais complicada. Ganhou bem, ganhou do Tabajara, o Skol que tem uma base de jogadores vindo da sua Porto Feliz. É verdade, terra das monções, um abraço. Muitos jogadores do Skol vêm de lá. Tem o atacante Buiu, que vem de Cesário Lange, muito bom jogador. O Rodrigo Seco, que tem uma história muito bonita no Palestra, que é de salto também, está no Skol. E conseguiu a vitória, precisava tirar esse peso, venceu por 3-0, fez a lição de casa. Acho que é um postulante à classificação aí. Luiz Henrique, analisando esses resultados aí, conhecendo o futebol amador de Itu, como você conhece, observando esses resultados, para o Gabriel Campreguera a surpresa foi o empate realmente do Juventus com o Cruzeiro, mantendo esse tabu. E para você, algum destaque com relação a esses resultados? Eu acho que foi só isso aí mesmo que o Gabriel citou, que foi o empate de Juventus com o Cruzeiro. O resto, acho que estava tudo no previsto, assim, né? Mas eu acho que ainda tem... Eu acho que a equipe do América é uma equipe que evoluiu bem. A gente vem da Secom já acompanhando o trabalho deles, evoluiu bem. É uma equipe que vai dar um pouco de trabalho pra gente aí. E você, Gabriel, tem algum time que Europa, está te descontando? O Jardim Europa? O Jardim Europa do técnico Ling voltou a vencer. Enfrentou o Palestra na semana anterior, a gente acabou vencendo por 3-1 lá no Tite. E venceu bem essa Ganhou rodada, de um Faixa né? de Gaza. O Faixa de Gaza aparece não como uma surpresa, porque a tabela também não facilitou, porque o Faixa de Gaza pegou o São Paulo e na sequência folgou. Não é só o segundo jogo do Faixa de Gaza, mas são 2 jogos, 2 derrotas. Perdeu para um Jardim Europa, que é um concorrente direto ali. Tem um bom time, precisa acertar alguma coisa aí que está um pouquinho desacertada, mas surpreende também a campanha bem regular do Jardim Europa. Apesar de ter perdido para o Palestra de 3-1, a gente foi superior aquele dia, mas não dá para dizer que o Jardim Europa fez uma partida horrorosa. Pelo contrário, acho que a gente teve uma boa jornada, né, Luiz, aquele dia no Tite. Então eles conseguiram até por muito tempo equilibrar a partida. E ganharam agora do Faixa de Gaza um concorrente. Eu acho que o Jardim Europa vai ser um time que vai dar muito trabalho ao lado do América. Com relação ao Faixa, você acabou destacando aí que o time enfrentou um adversário complicado, depois teve a folga na sequência da tabela, agora acabou sendo derrotado aí no retorno ao Amador, né? Voltou nessa rodada após a folga. Pelo que o Faixa apresentou na Copa Secom, que nós acompanhamos aqui, inclusive acompanhamos em loco lá os jogos, né, 3º e 4º lugar e a grande decisão. Pelo que o Faixa apresentou na Secom e o que vem apresentando até aqui nesses 2 jogos, mudou muita coisa tecnicamente? Queria que você falasse, Gabriel. Eu posso estar errado, depois alguém do Faixa até pode me corrigir, mas eu acho que o time que menos mudou da Copa Secom para o campeonato foi o Faixa de Gaza. E os outros times evoluíram bastante da Copa Secom para cá. O nosso time, por exemplo, trouxe alguns jogadores, o Grêmio também mudou algumas peças, o Juventus muitas. Eles acabaram mantendo Eles acabaram mantendo bem aquilo que estava. Então talvez eles se deram por satisfeitos com o elenco daquela forma. De repente agora está vendo que vai precisar de uma ou outra contratação pontual para dar uma reforçada, mas eu acho que foi o time que menos mudou. Tá certo. Vamos conferir como é que está a classificação no Campeonato Amador de Itu após os resultados desta rodada. Então, vamos lá, Palestra, Juventus e Grêmio, os 3 empatados com 7 pontos. Depois vem América com 6, São Paulo também 6 pontos, Jardim Europa 6 pontos. Skol, após essa vitória, chegou aos 3 pontos, Cruzeiro soma 1 ponto, Cidade Nova, Faixa de Gaza e Tabajara ainda não pontuaram. Esta é a situação, é a classificação do Campeonato Amador da cidade de Itu,
Gabriel, essa tabela vai mudar bastante aqui no decorrer das rodadas, certamente. Muda muito, mas você vê que ela vai tomando um formato já. Já vai mantendo ali os times mais tradicionais. Se eu tivesse que cravar aqui agora, para mim, entre os 8 só vai mudar a entrada do faixa de gás entre os 8. Hoje, na terceira rodada, eu imaginaria só isso. No mais, a tabela já tem um formato meio... A tabela já fica dividida, né? Colocando na tela de novo, olha lá, ó, os 3 primeiros colocados, times tradicionais e colocados aí pela imprensa, por quem conhece o futebol amador como realmente equipes favoritas, né, a disputar o título, somando 7 pontos, Palestra, Juventus e Grêmio. Aí vem um segundo bloco ali com América, São Paulo e Jardim Europa. Mas o São Paulo é o único 100% de aproveitamento. Né, formando ali um segundo bloco. Aí vem o Skol Ball com 3, o Cruzeiro com 1, e aí os times que ainda não pontuaram na sequência da tabela, com Cidade Nova, Faixa de Gaza e o Tabajara. O Tabajara se desenha com a cara de que vai brigar ali fortemente, tem que conseguir ganhar algum confrontinho, né, direto ali. Se não ganhar nenhum confronto direto, com certeza é o time que vai cair. O primeiro objetivo é se manter, né? Certamente esse é o primeiro objetivo e não está conseguindo, pelo menos até o momento. Vamos colocar na tela os próximos jogos, então, a próxima rodada do Campeonato Amador aqui de Itu. Vamos lá, Gabriel. Sábado, 3 da tarde. Tá enxergando, né, Gabriel? Skol Ball em São Paulo. Domingo, às 8h45 da manhã, Cruzeiro e América. Às 10h45 tem Faixa de Gaza e Juventus, no estádio Souza Lima. Domingo, às 8h45, Cidade Nova e Grêmio. E às 10h45, Tabajara e Jardim Europa. Estes jogos no Centro Esportivo Tite. Essa tabela, você decorou, né, Gabriel? Porque enxergar não está muito forte hoje o negócio, hoje né? Tá difícil O que você projeta já para essa próxima rodada? Gosto mais dos jogos do Souza Lima. Acho que os 2 jogos lá do Tite, o Grêmio deve ganhar a Cidade Nova, o Jardim Europa deve ganhar Tabajara com um pouco mais de facilidade. Agora, dos jogos do Souza Lima, tem o Cruzeiro ali, é um jogo bastante complicado para o América. O Cruzeiro já vai dando uma encorpadinha, esse resultado, querendo ou não, é simpático, o Juventus deve dar um pouquinho de moral, vai ser um pouco mais complicado para o América. Aí o confronto de São Paulo não é fácil. Acho que a rodada até pode dar uma mexidinha na tabela. Podemos ter surpresas. E aí, Luiz Henrique, podemos ter surpresas nessa rodada? Que até agora, pelo menos o que nós apresentamos aqui, os favoritos acabaram vencendo com uma outra surpresinha ali. Precisamos da surpresa, né, Luiz? Já que a gente vai folgar, tomara que tenha surpresa. Surpresa, isso é bem-vindo, né? Mas a gente fica na torcida aí e esperamos o resultado, porque a gente vai folgar agora. Vamos esperar o que vai acontecer para a gente poder ter uma definição depois. Ô, Luiz, vamos aproveitar esse momento aqui. É claro que nós estamos destacando o futebol amador, você é um atleta do Palestra, já jogou no Grêmio, enfim, outras equipes, mas no profissional você também foi um atleta de destaque. Nós até destacávamos aqui, fora do ar, quando você enfrentou o Neymar, inclusive chegou a enfrentar o Neymar em uma das partidas do Campeonato Paulista. Eu queria que você recordasse esse momento e falasse um pouco também como é que foi a sua carreira como um atleta profissional. Então, minha carreira, eu iniciei a base toda do Ituano, né? Em 99 fui lançado no profissional. E depois com a junção que veio o Oliveira Júnior para o Ituano, que teve a saída do Major e tal, o Toninho Fraschinelli, que é o dono da MAG, era meu empresário, acabou me tirando. Daí eu tive uma rodagem no futebol, passei pelo Primavera, Matonense, 15 Piracicaba, Palmeiras B. Aí tive emprestado pelo Juventus da Moca, quando disputei o Paulistão na primeira divisão. Voltei para o Palmeiras na equipe principal, mas onde não tive uma oportunidade para jogar. Certo. Aí depois estive no Bragantino, foi onde eu tive minha ascensão, que a gente chegou no quadrangular final do Paulista em 2007. Fui para o Paraná Clube, onde fiquei 3 anos e meio. Cheguei na Libertadores lá, Série A do Brasileiro. Fiquei 3 anos e meio, onde fui capitão 2 anos e meio. E depois voltei e saí de lá, fui para Mirassol, Bragantino. E o último clube meu foi em 2013, no Botafogo de Ribeirão. Ribeirão Preto, cidade boa, né? Cidade boa para morar, para trabalhar. Luiz Henrique, Bragantino, que você disse que foi um momento bacana da sua carreira, de lá você acabou indo para o Paraná Clube, né? Como é que é trabalhar com o Marquinhos Chedi lá no Bragantino? Porque o Bragantino faz um trabalho de que acaba muitas vezes negociando diversos atletas que se destacam ali. O Marquinhos Chedi é um cara difícil de trabalhar, né? Um cara que todo mundo já sabe, polêmico e tal, cobra demais, xinga, exige demais. Mas quem vive no futebol tem que aprender a conviver com essas coisas. A gente tinha um treinador também que era o Marcelo Veiga, que era um cara... É isso que eu ia te perguntar, já devia ser o Marcelo Veiga. O Veiga ficou uns 10 anos no Bragantino. Exato, já era um cara que cobrava muito, mas a gente acaba evoluindo com isso. Quem quer evoluir acaba evoluindo.
e é a forma deles trabalharem. Tem coisas que a gente aprova, tem coisas que não aprova, mas tiveram resultados com isso. O Bragantino chegou num estágio muito bom no elenco do cenário aí do Campeonato Paulista e tal, mas acho que é isso que eu tenho que falar do Marquinhos. A gente não tem um contato com ele mais, mas hoje está na Série A2, o Bragantino acabou caindo e tal. Mas é um cara que é exigente que cobra, e você tem que saber adequar a forma de trabalho dele. Tá certo. Gabriel, e o caso do Luiz Henrique é mais um caso de um atleta que traz toda essa bagagem, toda essa experiência, um atleta que chegou a Libertadores da América e tal, disputou a Libertadores, trazendo essa experiência para o amador de Itu. E os meninos gostam muito dele, Bruno. O Luiz tem uma humildade dentro do vestiário, uma postura bem tranquila. Então o pessoal ouve muito ele é uma maneira serena de falar, então o pessoal gosta muito dele. Os meninos mais novos conversam bastante com ele, orienta muitos meninos, né? Está sendo capitão do nosso time esse ano, peça fundamental aí, até na primeira rodada fez 2 gols, fez um gol lá, finalizou que nem atacante, coisa linda, muito bem. Chegou lá e matou. Você trabalhou com o Marcelo Oliveira ou não? Trabalhei em 2010 no Paraná. Ele teve uma passagem lá, um treinador muito bom treinador, muito boa gente. Gabriel não gosta muito, viu? Gabriel não é muito fã do trabalho do Marcelo os números dele no Cruzeiro sim, não permitem discussão da qualidade dele. A passagem dele no Palmeiras que não foi boa, não encaixou, não foi bem. Acontece. Tá certo. Não, continua, pode falar do Marcelo. Mas é muito bom treinador. Além de bom treinador, bom de grupo, né? Que para você lidar com 30 jogadores e às vezes cai um time grande, são vários níveis todos iguais, é difícil você conseguir colocar uma equipe lá e agradar todo mundo. Mas eu acho que no Paraná foi o início dele, que ele estava em Minas trabalhando na base do Atlético, se não me engano. Aí ele veio para o Paraná, pegou uma Série B, fez um campeonato razoável, dali ele saiu, foi para o Curitiba e teve a ascensão que ele teve. Mas eu acho que tudo que ele colheu, que está colhendo no futebol, foi pelo trabalho que ele vem feito e pela pessoa que ele é. Tá certo. Trabalhou com o Muricy também, só que quando o Muricy foi dispensado, ditando. Ai, que coisa, né? Luiz, obrigado pela sua presença aqui no ITV Futebol Clube. Sorte para você e para o Palestra na sequência aí do Campeonato Amador. Eu que agradeço pelo convite e parabéns pelo programa. Gabriel, mais uma vez, obrigado. Semana aí, próximo final de semana com jogos decisivos aí no Paulistão chegando à reta final. Sim, as semifinais do Paulistão. Semana que vem vamos estar falando aí sobre a finalíssima, repercutindo os resultados. Vamos ver se a gente consegue trazer um pouquinho mais de notícia do Ituano também, já planejando a Série D. Tá certo. Apito final em mais uma edição aqui do ITV Futebol Clube. Teremos na próxima semana, portanto, muito assunto para falar com relação ao Ituano. O Capivariano vem fazendo um trabalho ali para reforçar a sua categoria de base e vamos destacar a decisão do Campeonato Paulista, o Paulistão 2016. Será que teremos surpresa? Agora o Audax aprontou. Será que vai aprontar de novo na semifinal? Semana que vem a gente vai conferir em mais uma edição aqui do ITV Futebol Clube. Um abraço e até a próxima semana.